A convidada de hoje é a Luciana Fiala, ela é juíza, especialista em direito penal e processo penal. Tudo bem, Luciana? Obrigado por vir no programa hoje. Tudo bem, obrigada a vocês pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês hoje. O que tu faz? Eu quero entender como é que é a tua vida. Então, eu sou juíza titular do 5º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Fórum Central do Rio, e atendo lá exclusivamente vítimas que são do sexo ou do gênero feminino e que sofrem violência. Uhum. Então hoje teu foco é na violência doméstica? Sim, também. E também acumulo uma vara criminal, que já estou um tempinho acumulando para não perder a prática do crime, né? O que significa acumulo uma vara criminal? Acumulo é que além do meu juízo, que é a violência doméstica, eu também tenho essa outra vara que eu estou acumulando, eu tenho a mais, né? Então eu faço as audiências criminais, dos crimes em geral, nessa vara. Uhum. Que eu era uma juíza eminentemente criminal. Fiquei bastante tempo em Madureira, sempre gostei do crime, quis do lado bom do crime, quis ser juíza para atuar nessa área criminal, que foi a área que eu sempre gostei, e saí desse juízo criminal de Madureira para assumir a violência doméstica do centro. E achei que eu não fosse gostar. Achei que ia ser apenas um período que eu ia passar antes de ir para uma vara criminal propriamente dita, para ser minha, para ser titular de uma vara criminal do centro da cidade. Mas não, agora eu não saio mais, me apaixonei pelo assunto, passei a estudar essas questões relativas ao gênero, relativas à violência doméstica. Então eu estou gostando muito. Faz um efeito enorme, assim, o seu papel social, ele é muito maior do que numa vara criminal. Numa vara criminal, você acaba se limitando a julgar quem é culpado, condenar o culpado, absolver o inocente. Condenado o culpado, ele vai para dentro de um presídio e muitas vezes ele vai sair pior do que ele entrou. Uhum. Enquanto que na violência doméstica eu vejo o resultado do meu trabalho, as coisas funcionam. Então você consegue amparar uma mulher numa situação de violência, você consegue reeducar um agressor. Então o alcance social, ou seja, o meu papel positivo para a sociedade, ele é muito maior na violência doméstica do que numa vara criminal. Você me dá algum exemplo de algum caso concreto que isso aconteceu? Que só não condenou alguém, mas ajudou também a sociedade como um todo? Então, normalmente, quando é o caso, a gente condena. Quando não é o caso, a gente absolve. Mas, uma vez condenados, os autores de violência doméstica, eles passam por um grupo reflexivo, chamado Grupo de Homens. E esse grupo leva eles a refletirem sobre a questão da violência doméstica, o respeito à mulher, o respeito ao direito da mulher em ter uma vida livre de violência, a ter uma vida sadia, uma vida de paz, que a gente sabe que aqui no Brasil isso é muito difícil. A gente é o 5º país mais perigoso do mundo para as mulheres viverem, porque as mulheres são mortas aqui no Brasil. Direto. Então, e a mulher também, ela tem todo um serviço de assistência social, de psicologia, de atendimento, de Patrulha Maria da Penha, por exemplo, que são os policiais militares, a Ronda Maria da Penha, que ajudam na fiscalização das medidas protetivas, servem como suporte, ela fica com aquele telefone, ela participa também de grupos, de psicólogos. Então, é cotidiano você vê o resultado do teu trabalho, não é em um caso, são em vários casos, assim, e é muito bacana isso. E eu passei também a refletir sobre essa questão do novo direito, porque isso é um novo direito, né? O direito criminal, o direito penal, hoje em dia, ele sofre de uma série de limitações. Limitações essas provocadas muitas vezes pela ineficiência do Estado, de uma maneira geral, de incluir em presídios programas que efetivamente ressocializem esses presos que vão para lá, que façam eles ter uma nova perspectiva. Né? Então, esse novo direito é o direito voltado às questões de gênero, é voltado à questão dos vulneráveis. Né? O direito precisa enxergar os vulneráveis. Quem são os vulneráveis? São aquelas pessoas que ao longo da história foram colocadas de lado, foram marginalizadas. Exemplo, as mulheres. Né? A gente tem essa questão das mulheres serem voltadas para o ambiente interno, para casa, para o lar, para o cuidado com os filhos, para a maternidade, enquanto que o homem é voltado para o patrimônio, para ser o provedor, né? A virilidade, o poder, o dinheiro.
Basta olhar para cima que as posições em grandes empresas, nos próprios tribunais, nas cortes superiores, majoritariamente homens. Né? Então, as mulheres ficaram muito privadas de terem uma profissão, de terem um ambiente, terem um cargo público, um cargo político. E isso vai refletindo em não atendimento às demandas delas. E não digo só das mulheres, né? As pessoas que são os vulneráveis são as pessoas que têm a raça diferente da branca, que não são os brancos. Né? As pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças. Então, essas pessoas são vulneráveis e o direito tem que lançar luz sobre esse lado para poder igualar essas partes, que muitas vezes existe uma desigualdade de partes numa demanda. Então, agora o CNJ criou o protocolo para o julgamento, protocolo para diretivas com julgamento com perspectiva de gênero. O que é isso? É você igualar as partes. Se você tem uma parte em franca desvantagem, cuja decisão judicial vai impactar de maneira negativa, você deve igualar, né, fazer valer o princípio da igualdade material e aí julgar, porque aí você vai julgar de maneira imparcial. Como é que funciona essa igualdade na prática? Eu não entendi muito bem como é que se faz para fazer essa igualdade. Então, se a gente olhar uma das partes e verificar que ela faz parte desse grupo de vulneráveis, que ela é, por exemplo, que ela é mulher, que ela é uma mulher negra, que é duplamente estigmatizada por ser mulher e por ser negra, que ela acaba sofrendo uma desigualdade em relação a outra parte, como são as demandas de violência doméstica. O poder está com quem? O poder está com o homem. O direito é eminentemente masculino. O direito, se a gente for pensar bem, ele é feito por homens para homens, em sua grande maioria. Então, está na hora do julgador e de todo o aparelho jurídico, todos os operadores do direito atentarem para isso, que a gente não pode perpetuar esses estereótipos nos nossos julgamentos. A gente não pode perguntar sobre a vida particular da vítima, em caso de estupro. O que isso tem a ver? Se uma mulher por exemplo, roubada, ela estava andando no carro de madrugada, mas o que ela estava fazendo lá de madrugada? Essa pergunta é feita para um homem? Isso era perguntado em julgamentos? Normalmente a gente replica isso, até sem querer. Então, se um homem é roubado de madrugada, alguém vai perguntar o que ele estava fazendo ali de madrugada? Não, mas a mulher vai. O que você estava fazendo ali de madrugada, sozinha, essa hora? Não tem essas perguntas? Então, o julgador ele tem que se despedir disso, para ele poder prolatar uma decisão sem nenhum preconceito, sem nenhuma reprodução daquilo que é incutido na nossa cabeça desde que a gente é criança. Ou seja, de que menina gosta de boneca e menino gosta de carrinho. Não tem que ser necessariamente assim. Nós sabemos que isso está cada vez mais comum, não é verdade? Então, no fim das contas, é usar a palavra da lei de forma cega, entre aspas, sem ver quem está ali de verdade para aplicar. Porque o que eu estou entendendo é que existe um privilégio de algumas pessoas e não uma colocada para baixo de outras pessoas. Sim, é isso? Existe um privilégio fomentado pela sociedade. A sociedade fomenta na detenção de poder nas mãos daquilo que é masculino. O masculino é mais valorizado, né? A gente vê essas propagandas, por exemplo, de cerveja. Tinha uma mulher muito gata desfilando. Agora eles deram uma segurada nisso. Então, usa a mulher como objeto, direciona essas propagandas para quem? Para quem tem poder e grana. E quem é na nossa sociedade? Em sua grande maioria, são os homens. E isso estava influenciando nos julgamentos? Sim, influencia nos julgamentos quando, por exemplo, no julgamento de estupro, como a gente viu que aconteceu há pouco tempo atrás, no caso Mariana Ferrer, esse eu posso falar, é um caso que já foi julgado, inclusive saiu uma lei depois desse caso, embora já existissem dispositivos que podiam ser usados para evitar que aquela vítima fosse humilhada ali, como foi o caso que ocorreu no Sul dessa menina, Mariana Ferrer, com várias perguntas, pegando fotos dela de rede social. Você tá vestida assim? Como se ela fosse culpada pelo estupro que ela teria sido vítima, né? Então a gente vê essa reprodução desses padrões machistas e patriarcais não só por culpa dos homens, né? Mas a gente vê isso por culpa da sociedade. E devo dizer que os homens também sofrem com isso. Como? Porque homem não pode chorar. Você aprende isso, né? As pessoas aprendem isso de uma maneira geral. Homem não chora. O homem falha. E o homem aprende a ser infalível, poderoso. Não é isso que se fala? O homem tem a força. O homem é o raciocínio, enquanto que a mulher é a emoção.
né? Tem muito esses preconceitos, essas características socialmente atribuídas a quem é do sexo feminino e a quem é do sexo masculino e que são reproduzidas. Então, os homens sofrem com a questão do patriarcado, porque a partir do momento que eles falham, que eles perdem o emprego, que eles deixam de ser os provedores, por exemplo, eles sofrem com isso e muitas vezes isso desencadeia uma reação violenta e acabam, dessa maneira, agredindo as mulheres, né? E às vezes são estimulados a isso com esses conceitos que recebem desde criança, no sentido de que o homem é mais forte, a mulher tem que obedecer, você deve corrigir a mulher, né? A gente ouvia isso dos avós, né? Dos pais, e a sociedade está mudando e a sociedade está despertando para esses aspectos. Por isso que eu digo que é o direito do futuro, é o direito antirracista, é o direito que privilegia os vulneráveis e que traz essa igualdade real, que possibilita um julgamento imparcial. Porque se você começa a reproduzir tudo aquilo que está ali, que você aprendeu de machismo e de patriarcado na hora de julgamento, você com certeza vai impactar negativamente a parte que é mais vulnerável. Uhum. Então, a gente que opera o direito, a gente tem que estar atento a isso. As mudanças sociais. Tu disse que tu achava que tu não ia gostar desse mundo, né? Da violência doméstica e tal, de lidar com esses problemas. Por que tu achava que não? E o que te levou a trabalhar com isso? Eu era de Madureira. Madureira é uma zona norte do Rio, né? Bem perigosa. Eu ia e voltava sozinha, minha família toda ficava bem preocupada. Não, vem pra mais perto. Aí peguei esse juizado de violência doméstica. E antes de você imergir nesse mundo, a gente considera que esse negócio é mimimi. Só que não é mimimi. Você pensa assim com você, nossa, por que essa mulher não abandona esse cara? Que bate nela? Porque eu pego casos em que o cara arrasou a mulher. Você vê fotos. Assim, é muito triste isso. É extremamente triste. Aí você pergunta assim, você perdoa ele? Eu perdoo. Se ele quiser, eu volto pra ele agora. E é direto isso. E você se pergunta, meu Deus, por que ela não sai disso? Por que ela não acorda e vai pra outra? Eu comecei a estudar. Comecei a estudar esse assunto. E foi aí que eu me apaixonei. Porque você passa a conhecer as questões que são muito mais profundas do que simplesmente deixar aquele relacionamento. Aquela mulher está imersa num ciclo, né? Que é o chamado ciclo da violência. Ou seja, é uma fase de lua de mel, ela conhece o cara é o príncipe da vida dela, é o cara. E aí fica ali um tempo naquela lua de mel, daqui a pouco rola o primeiro estresse, o primeiro grito que o cara dá com ela toma aquele susto. Será que ele não é esse príncipe que eu tô achando? Mas aí ele se desculpa. Ele fala assim, não, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais, se arrepende profundamente, dá presente e ela acredita que ele vai mudar. Aí volta. Aí, nova fase de lua de mel, daqui a pouco um outro estresse. Só que agora não é um grito, agora é um tapa. Agora é um soco. E ela novamente perdoa. E como é um ciclo, ela demora a sair disso. Ela demora a se dar conta que ela está numa situação de violência. E o que eu vejo no meu dia a dia são mulheres vivenciando isso, mulheres que voltam lá 3, 4 vezes. E por que ela não sai? Às vezes dependência econômica do sujeito, às vezes dependência emocional. Aquela mulher, ela tá ali presa a ele porque ela acha que a vida dela vai ser um fracasso, que ninguém mais vai querer ela. Às vezes ela preserva o cara porque o cara é pai dos filhos dela e ela quer manter aquela família unida. Então são 1001 razões que fazem aquela mulher não sair daquele ciclo. E isso é triste pra caramba, você vivenciar isso. Tu como juíza consegue conversar com a vítima para explicar isso que está acontecendo e deixar mais claro na mente dela a situação que ela está? Sim, dependendo do estado em que a vítima está na minha frente, eu consigo conversar com ela sim. Mas eu já tive casos em que eu tinha que ouvir essa vítima através de depoimento especial, que nem criança, que a gente ouve numa sala separada e ela é perguntada por psicólogas. E a gente vê por uma videoconferência, faz as perguntas, porque eu já peguei vítimas que de tão traumatizadas não tinham condição de falar. Não conseguiam. Contar, já tive que remarcar a audiência. Mas a vítima estando legal, eu consigo falar com ela, eu consigo explicar. E eu faço várias lives também. Eu fiz um projeto bem interessante chamado Elas por Nós, que ainda está de pé. A gente fazia lives semanais, agora a gente vai fazer mais espaçado. A gente explica tudo isso, a gente conversa com psicólogas. Eu faço esses vídeos e coloco também no Instagram de molde a
a chamar a atenção, a explicar, não só as mulheres, mas a toda a sociedade, porque isso é um lance que não afeta só aquele casal. Isso afeta a sociedade toda. Porque aquelas crianças que veem a mãe apanhando do pai, a menina vai achar que aquilo é normal. O menino vai achar que é normal bater, que o pai bate, é normal. Então isso vai afetando a sociedade como um todo. Essa história da mulher não ter visibilidade, dela não poder sofrer violência política. A gente teve há pouco tempo aí o caso de uma deputada que sofreu violência política. E toda hora a gente tem o caso Marielle ainda não solucionado, que também é um caso de feminicídio político, claramente. Então a gente precisa dar voz às mulheres, né? Então eu procuro sempre ouvir as minhas vítimas. Eu procuro sempre perguntar para elas, eu deixo elas bem à vontade. A gente tem que acolher, né? A gente tem que acolher, a gente tem que informar. É o judiciário moderno, a gente tem que estar próximo da população. A gente trabalha para a população. Então a gente tem que ter a população próximo da gente, utilizando uma linguagem direta, uma linguagem simples, né? Porque o juiz também é humano. É um servidor público que está ali trabalhando e que está ali para ajudar. E eu sinto que na violência doméstica eu estou ajudando e participando de uma maneira positiva, mais até do que no criminal, como eu já te disse. Há quanto tempo você está na violência doméstica? Eu estou há mais de 5 anos lá. Nesses 5 anos, qual o caso que tu mais se orgulha de ter resolvido? E tem algum que tu conversou com a mulher e tu percebeu que ali na conversa ela mudou, entendeu a situação? Sim, eu tenho vários casos assim, bem chocantes. Eu tenho um que o sujeito jogou uma panela de pressão em cima da mulher porque ela queimou o arroz. Então, são agressões assim brutais. E muitas vezes, e uma coisa que é bem interessante, é que durante a pandemia, a casa passou a ser o local mais perigoso para a mulher, né? Porque ela passou a ficar 24 horas ali com o agressor. Então a gente fez um monte de campanha, a gente criou a campanha do sinal vermelho, que ela ia para as farmácias com um X vermelho na mão, para poder denunciar. A gente criou o Maria da Penha Virtual, que ganhou o prêmio no CNJ agora, que você faz tudo online, se você registra a tua queixa, entre aspas, de violência online, chega na nossa mão rapidinho pra gente deferir protetiva, se for o caso. E o que eu vejo me deixa muito contente nas audiências são vizinhos, vizinhas, são transeuntes, pessoas da rua que param para acudir aquela mulher e vão lá prestar depoimento. Então isso é muito bacana, porque a gente sente que o papo de briga de marido e mulher não se mete a colher. Esse caô tá morrendo, não tem isso agora mais. Tem que meter a colher, tem que sim ajudar a falar que isso, porque isso é uma grande covardia, além de tudo, né? Porque o homem fisicamente, não se discute que ele é mais forte que a mulher, não se discute que ali é uma briga desigual, que ali é uma briga de dominação, né? Então, os vizinhos estão se metendo, os vizinhos estão indo em juízo prestar depoimento, que muito me orgulha de poder ter a participação da sociedade numa causa tão importante. Então, eu acho que esse acorda que a gente está dando, dos tempos para cá, e a gente vem fomentando isso, é uma coisa muito, muito importante, que me deixa muito contente, assim, em termos da participação de outras pessoas nessas questões. E como é que funciona a investigação num caso desse? O que chega para ti, para tu decidir se aquele cara é um culpado ou não? Então, primeiro, normalmente chega o pedido da medida protetiva, que é tipo uma cautelar, é uma medida de urgência. E normalmente essa cautelar ela vem com o depoimento da vítima. Então a gente analisa aquele depoimento inicialmente, é só uma questão assim, bem... tem uma frase que é bem importante: na dúvida a gente protege. Quando chega o final da instrução, ou seja, fim da prova, ouvir as testemunhas, na dúvida a gente absolve o acusado. Mas o mais importante é proteger a mulher, né? Se for o caso dela ser protegida. Então ela dá aquele depoimento em sede policial, vem a medida protetiva pra gente, aí vai pro Ministério Público, ele denuncia, quando é o caso de uma ação penal pública ou condicionada à representação, vem a denúncia, a gente ouve testemunhas que o Ministério Público indica, às vezes são policiais, muitas agressões na rua que a gente tem pego. Depois da pandemia aumentou muito a população de rua, então às vezes os policiais viram a agressão. E então a gente pega essas testemunhas, ouve a vítima. Existem casos em que a vítima se mantém em silêncio. Isso é sui generis também, é diferente das outras áreas do direito. A gente tem que respeitar o direito da vítima em se manter em silêncio. Há também um enunciado do Fórum Nacional de Juízes da Violência Doméstica nesse sentido, né? Ou seja, ela não é obrigada a falar.
E às vezes ela já fez as pazes com o cara. E ela não quer contar. Ela não quer incriminar o cara. Às vezes aquilo foi um episódio isolado. O cara é um excelente pai, um excelente marido e do nada ele deu uma daquelas, já se acertaram. A gente tem que respeitar. São relações muito íntimas, entendeu, Petri? É íntimo pra caramba. A gente não pode chegar e obrigar ela a falar. E quando existem outras testemunhas, por exemplo, policiais, se ela ficar em silêncio e o policial viu a agressão, já era. Aí vai ser condenação, normalmente. Agora, se ela ficar em silêncio e não tiverem outras testemunhas, dá uma absolvição. E mesmo se ela se arrepender e não quiser mais fazer aquilo, vocês podem tocar o processo. Sim, ela não, e condenar o cara. nas ações penais públicas incondicionadas, a lesão corporal, por exemplo, na Maria da Penha, ela não pode se arrepender. O máximo é dado ela ficar em silêncio. E são muitos silêncios. Mesmo que ela peça para tirar a ação contra o cara, não pode. Porque a ação é penal pública. Então existe um princípio chamado princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público é obrigado a denunciar. Aí a saída para isso é ela ficar em silêncio. Mesmo ela ficando em silêncio, eu costumo perguntar para ela: a senhora está sendo pressionada, coagida, ameaçada a ficar em silêncio? E eu nunca peguei uma que dissesse para mim assim: tô. Não. Continua em silêncio, né? Continua em silêncio. Não, elas falam: não tô sendo, é livre e espontânea vontade. Ainda sim. pergunta assim: você sabe que ficando em silêncio, a possibilidade dele ser absolvido e reiterar essas condutas é grande. Mesmo assim, quer ficar em silêncio? Se ela disser sim, eu termino o depoimento aí. E são muitos casos em que elas ainda não têm a coragem, ainda não saíram do ciclo da violência, ou porque então o fato é um fato realmente isolado. São relações muito íntimas. Eu nunca tive no juízo que tanta gente passasse mal. As pessoas passam mal, porque as emoções muito afloradas, então de vez em quando passam um mal lá no corredor. Eu nunca tinha tido essas experiências assim tão constantemente, mas é uma coisa que mexe com a pessoa, né? Muito com o interior da pessoa. São o amor e o ódio, né? Eles caminham juntos. É uma loucura. E já aconteceu do processo chegar até o final e ver que o cara não era culpado? Sim. Não são a maioria dos casos. Mas existem, efetivamente, casos em que a gente vê que o depoimento da vítima, às vezes, pode não casar com o que tá igual aquilo que ela prestou em sede policial. Às vezes ela diz que ela tomou um soco no rosto e a lesão é no dedinho do pé, se é que é a lesão. Então a gente percebe as contradições e quando é o caso de absolver, a gente absolve. O juiz é juiz de ambas as partes. Embora a gente esteja num juízo, que é um juízo que pode se dizer mais assistencialista, porque ele engloba, né, o alvo dele é a proteção da mulher em situação de violência. Quando que tu começou a carreira no mundo da... Tô há 20 anos já como juiz, eu vou completar 20 anos aí em janeiro do ano que vem. Mas se entra direto para juiz ou tu trabalhou em alguma coisa na área antes de ser Eu cheguei a advogar um pouco, sim. Eu fiz a faculdade de Direito, querendo ser juíza, né? Eu cheguei a fazer veterinária junto. Passei para veterinária lá naquela Universidade de Viçosa. Aí eu fui temporã, meus pais eram bem mais velhos, meu pai me fez uma chantagem: não, você vai me deixar aqui, vai pra Minas sozinha, era tudo que eu queria, né? Morar num alojamento, com meus 18 anos e tal, mas aí não. Fiquei aqui, gostava também da parte de direito, acho que se morresse um animal na minha mão, eu ia chorar lágrimas, porque eu gosto muito de animais, e aí fiz a minha opção certa. Eu acho que eu gosto, eu amo aquilo que eu faço, e acabei fazendo a UFRJ e em seguida já voltada a concurso público, né? Acontece que você demora um bocado a passar, é difícil pegar quem passa de primeiro. Eu passei no meu terceiro, né? No meu terceiro concurso para a magistratura, eu comecei a fazer concurso para outras áreas também e passei no terceiro. Aí no terceiro que eu passei, eu já passei na prova, no provão, né? Que é a prova mais geral, na específica e na oral. Passei de uma vez só. Então foi bem bacana. Tem um episódio da minha prova oral também muito engraçado. Que a gente estuda, né? Estuda pra caramba. A verdade é essa. Estuda, passa o dia todo na biblioteca, que ninguém te interrompe. E você estudava a posição dos examinadores, né? Então você pegava os acórdons, que os caras são desembargadores, né? Os examinadores são desembargadores de tribunal. Pegava os acórdons, né? Estudava aquela posição dele, né? Porque tudo em direito tem duas ou mais posições, né? Um cara entende que é de um jeito, outro que... Então você tinha que estudar a posição dele. E esse examinador ficou doente. Na hora da prova oral não era mais ele, era um outro desembargador muito querido que foi me questionar a respeito de Código do Consumidor. Nunca foi muito meu forte, né? Me perguntou a respeito de um caso de fortuito externo. Aí a gente tem umas técnicas, né? Eu cheguei a fazer vários cursos de como passar em concurso público, né? Então eu conceituei o Instituto, né? Que é o
é o beabá, né? Você conceitua, aí você dá as duas correntes, né? Alguns pensam desse jeito, outros pensam do outro jeito. Aí esse desembargador olhou para mim e falou assim: doutora, eu entendi, eu vi que a senhora sabe o que é o Instituto, agora eu queria que a senhora me dissesse qual é a sua posição. Eu falei assim, lascou. Porque eu não sabia qual era dele. Eu não tinha estudado, né? Mudou. Aí eu olhei pra ele, tinha uma galera atrás assistindo, todo mundo riu, eu olhei pra ele e falei assim: desembargador, excelência, a minha posição é a de Vossa Excelência. Aí todo mundo riu, ele levou na esportiva também, eu acabei, passei também numa boa. Mas você tem que ter meio que esse jogo de cintura, essa simpatia, enfim, saber lidar com as saias justas, que no caso ali foi uma saia justa, né? Principalmente quando ele me perguntou e eu não sabia qual era dele, e aí foi tranquilo, passei. A prova oral, ela é aleatória, né? O cara pode perguntar qualquer coisa na prova oral. Pode, normalmente, né? Sorteia um ponto, né? Você sorteia um ponto, mas nesse ponto tem vários assuntos. E você fica sabendo na hora o que você vai ser perguntado, então, né? Tem que estudar absolutamente tudo para chegar lá com... Você tem que estudar tudo de tudo, a verdade é essa. E aí você começa a pegar as técnicas, como é que você vai fazer para lembrar, né? Então eu fazia assim, mapas mentais, uma coisa leva a outra. Porque pra você não esquecer nada naquele meio. Fazia umas árvores, tipo umas árvores genealógicas em que as setas saíam e um assunto levava ao outro. Você vai aprendendo aí umas técnicas, né? Cheguei a fazer também um curso chamado Hemotologia Jurídica. É como fazer o seu organismo funcionar a teu favor. Então você nunca fala assim, vou esquecer. Você sempre fala assim, vou me lembrar. E você se antevê na posição. Você se vê sentado ali na cadeira de juiz. Né? Então você nunca tem uma postura derrotista, você está sempre com uma postura para cima, alto astral, concentrando a tua energia e visando mesmo aquele cargo que você almeja, né? Eu sei que depois desse curso eu passei. Na força do pensamento. Sim, pra ver como isso é importante. Eu era uma pessoa excessivamente pessimista, né? Até porque o tombo, se eu levar o tombo eu não vou cair muito do alto. Mas não é isso, você tem que ser positiva, né? Você tem que ser otimista para você alcançar as coisas. E hoje em dia eu meio que procuro levar isso pra minha vida, né? Seja otimista, pense no que você quer, foca ali e vai. O que leva uma pessoa lá com seus 18 anos a olhar para a profissão de juiz e pensar, eu quero fazer isso? Você acha que é vocação? Eu acho que é vocação. Eu acho que é vocação porque eu nunca tive, assim, dúvidas acerca da decisão que eu tomei. Eu nunca fiquei assim, cheguei em casa e fiquei preocupada de ter dado a decisão errada. Eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação e o que roda na minha cabeça, muitas vezes me impedindo de dormir, são os casos. Os casos mais sérios, os casos que envolvem essas questões de alta vulnerabilidade, crimes contra crianças, essas questões de tortura. Então, eu me preocupo com os casos. Assim, eu não tenho a preocupação de ter tomado a decisão errada. Porque no momento que eu tomo a decisão, eu tô ali imbuída de tomar a melhor decisão. De tomar a decisão mais acertada. E fico muito tranquila, porque todas as minhas decisões, elas são sujeitas a recurso. E a gente tem lá um time muito bom, assim como tem aqui em São Paulo, tem no Rio também, que se eu tiver cometido qualquer equívoco, vai rever a minha decisão da melhor maneira. Mas o que tu viu quando tu era jovem que te trouxe essa vontade? Foi um filme? Foi alguém que trabalhava com isso? Foi alguma história, algum livro que te trouxe essa vocação? Eu sempre dizia, primeiro, eu queria ser médica, né? Justamente que meus pais eram mais velhos, eu dizia que eu ia ser médica para cuidar dos meus pais quando eles envelhecessem. Aí eu vi que esse lance da medicina não ia dar certo comigo. Que eu não sou uma pessoa muito sangue frio, essas coisas, não ia dar certo. E aí eu comecei a pensar que se eu não fosse médica, o que eu seria? Eu queria ser juíza, eu queria julgar as pessoas, eu queria dar sentenças. Preferencialmente, eu gostaria muito de aplicar penas em delinquentes, em acusados. Eu sempre gostei da questão do submundo. Né? Então, eu acho que foi mais ou menos por isso. Aí tu focou em trabalhar com crime, né? Sim, mas quando você passa, você é clínico geral. Você roda em tudo. Eu rodei 5 anos em tudo, em todas as áreas. Depois eu optei por uma titularidade em Paracambi, que é ali na subida da Serra das Araras, na Dutra. Eu ia e voltava todos os dias. Seja juiz e conheça o Rio de Janeiro, né? Porque você roda pra caramba. Rodei bastante, peguei vários tipos de competência, cheguei a pegar a família, cheguei a passar por alguns casos assim bem engraçados logo no início da carreira. Fiquei foi nessa situação de rodar que eu fiquei na vara da infância.
E fiquei lá um período, quando eu fiz esse documentário. Depois eu peguei ainda uma vara civil e depois eu peguei a minha titularidade na criminal, que era o que eu queria. Como é que é? Tu passa na prova e aí tu vai assumir o cargo de juiz. Qual foi o teu primeiro momento que tu estava lá como juíza e tu teve que trabalhar e fazer uma sentença? Como é que foi esse dia, psicologicamente falando? Olha, quando a gente faz alguma coisa nova na sua vida, você sempre tem um pouco de estresse, né? Mas eu não lembro de ter ficado muito estressada, assim. Uma das primeiras varas que eu assumi foi uma vara de família. Primeiro você fica acompanhada de juízes mais antigos. Então eu via o titular aqui do gabinete dele e eu fazendo uma audiência numa vara de família. Uma das minhas primeiras audiências. Olha só o que aconteceu. Então era uma audiência de divórcio. Naquela época a gente tentava fazer acordo sempre. Antes de uma audiência. E aí eu vi uma mulher sentada desse lado e desse outro lado 2 mulheres. Como eu tinha que propor o acordo, eu no alto da minha inocência, numa das primeiras audiências que eu fiz, veja só como é que isso é uma ironia, que você vê como é que se modificou hoje. Eu perguntei assim, onde está o cônjuge varão? O cônjuge homem. Uma das mulheres vira-se para mim e diz, sou eu, excelência. Uma voz mais grossa. Então, era um trans. E aquilo, tomei um choque. Não estava esperando aquilo. E não sabia como agir 20 anos atrás, né? Então, aquelas questões de gênero, elas já pintavam. Essas que a gente estava falando, elas já pintavam naquela época. E a gente não sabia como agir. Então, eu deixei de propor o acordo, porque obviamente eles deviam estar se separando, porque o cônjuge varão entendeu que ele pertencia também ao gênero feminino naquela época. Então, tá aí como é importante você ter essa capacitação, você ter esse treinamento, você ter esse olhar. Essa foi uma das que eu fiz que aconteceu isso. Era um divórcio porque essa pessoa tinha acabado de se descobrir. E aí... eu não sei se ela tinha exatamente acabado de se descobrir, mas no momento que ela chegou ali, ela já era um trans. Ela era uma travesti. Mas que tipo de acordo se fazia nessa época? A gente perguntava se existia a possibilidade de reconciliação antes de decretar o divórcio. Antes de decretar uma separação. Hoje em dia isso não é mais tão comum. Pode ser feito, sim, mas não é mais tão comum. E quando é que tu entrou, de fato, pra julgar crime? Aí eu comecei a julgar crime rodando, quando eu ainda rodava, que eu era regional da capital, que se chama. Então você cobre férias. Então eu ficava algumas vezes em vários criminais, ficava em outros em juizados especiais criminais. Eu fiquei em vara criminal logo que eu passei. Também um mês, você ficava um mês aqui, um mês ali. E Paracambi era uma comarca única. Então eu era juíza de todas as áreas. Aí óbvio que a gente dava mais uma azeitada no crime, né? Peguei um promotor também que gostava bastante do crime. A gente atuava bastante no crime também. Que tipo de crime tinha nessa... Isso é o quê? A gente tá falando de que ano? Paracambi, eu acho que 2006, 2005, por aí. E como é que era nessa época? Quais foram os crimes que tu pegou logo de cara, assim, que você teve que resolver, o que te marcaram? Eu pegava um monte, pegava questão. Eu peguei um crime que me marcou bastante, que eu peguei na Ilha do Governador, ainda como regional. Era um médico, que ele era estrangeiro, e que ele abusava das pacientes. Ele dopava as pacientes. Hoje também acontece muito, você vê essas notícias, né? Ele abusava das pacientes, ele dopava, mas a mulher, mesmo dopada, ela não tinha capacidade de reação, mas ela se recordava daquilo que ela tinha passado. Né? E foram várias. E eu lembro que eu tive um grande professor de direito penal, meu mestre querido, que foi advogado justamente desse médico. E eu lembro que eu tinha os cadernos, porque eu estudava muito por caderno. Eu cheguei a repetir na sentença aquilo que ele havia me ensinado nas aulas dele. E eu sei que essa sentença ela foi até Brasília. Eu não sei se ela acabou sendo reformada, já tem bastante tempo, não lembro. Eu sei que foram até Brasília lutando para absolver, porque eu dei-lhe uma pena caprichada nesse médico. Qual foi a sentença? Eu não lembro, mas foi mais de 20 anos. Porque isso é um estupro de vulnerável. Um estupro, no fundo, de uma pessoa que você não consegue oferecer resistência, como se fosse uma criança. Né? Então é uma pena alta. Então eu lembro que eu sapequei-lhe uma pena bonita que foi até Brasília, lá para eles conseguirem derrubar. Eu não lembro se conseguiram. Ele falava para mim, Luciana, você repetiu as minhas aulas? Eu falei, professor, repeti as suas aulas na sentença. E esse médico tava junto
lá na hora da Ele foi sentença? julgado. Não, mas ele não. É na hora que eu dou a sentença, normalmente dá depois da audiência, né? Quando são essas sentenças mais complexas, muitas folhas, né? Sentenças grandes, né? Porque eram muitas vítimas. Então eu dei depois da audiência e ele, obviamente, tomou conhecimento da sentença, que depois vai o oficial de justiça lá intimar ele. Mas eu digo assim, então tu teve contato com esse cara? Sim, eu tenho na audiência. Como é que é ver um cara desses ali na tua frente? Como é que é? Tu consegue controlar o teu lado mais humano, animalesco, entre aspas, que quer voar no pescoço do cara? Sim, você consegue. Quando você é juíza mais nova, isso é mais difícil. Mas hoje em dia você vai meio criando uma casca, você só não pode deixar essa casca impedir que você se emocione, impedir que você julgue cada caso como se fosse o seu único caso, como se fosse o seu principal caso. Mas a gente cria uma casca. É muito pior quando é com criança. Eu peguei um caso em Madureira que era uma tortura contra uma menina de 4 anos. E o cara era padrasto dela, né? E ele praticamente matou essa menina. Ele levou ela para o hospital praticamente morta. E era muito difícil. E quando é com criança, esse sim me pegam, porque essa menina morreu, ele pendurou ela. Ele estuprou. E tinham 2 irmãos mais velhos que viram tudo, que também eram crianças. E o pior foi a postura da mãe, com um bebezinho no colo, filho do acusado, preso. Então o cara chegou no hospital e foi preso, do jeito que a menina chegou toda machucada, né? E ela completamente apática, assim. Gente, as pessoas perdem muito, né, a questão da humanidade, e ela não queria incriminar o cara depois da filha já estar morta. Você pega umas situações assim muito, muito surreais, assim. E esse foi um caso que eu não conseguia ler a denúncia. A promotora lia a denúncia porque eu engasgava na hora de ler a denúncia. De tão cruel que a denúncia narra tudo. Então narrava as agressões que a menina sofreu ao longo de bastante tempo. E aquela mãe se fazendo de completamente fora da história, quando devia ser a mais interessada na punição, a mais interessada em preservar os filhos, e com um bebezinho, filho desse sujeito, desse acusado, que também, obviamente, foi bem condenado. E tu consegue manter essa emoção só no trabalho? Isso reflete quando chega em casa, as imagens que passam na tua cabeça? Não, quando é caso de criança, esse, por exemplo, na hora que eu vou deitar, a cabeça roda a 1000. Aí, na hora que você para, porque eu sou muito agitada. Então, eu sou aquela que faço 10 coisas ao mesmo tempo. Então, estou fazendo audiência, eu estou ao mesmo tempo revisando algum escrito, algum trecho de sentença, mas estou ouvindo ali a pessoa, estou perguntando. Então, eu estou fazendo. Mas na hora que eu paro, aquilo roda na tua cabeça. É bem difícil, é difícil. Há um custo. Há um custo emocional, há um custo, sim, da sua vida, do seu sono, da sua saúde, porque desgasta pra caramba, suga, né? Eu costumo dizer que às vezes eu sinto que a minha energia é sugada. Por isso que nessa profissão só fica quem gosta muito, porque dizem que juiz trabalha pouco. Não trabalha pouco, não trabalha. Se você levar a sério, e eu acho que a grande maioria leva, é trabalho pra caramba, são índices de produtividade que você tem que alcançar, e tem o custo pessoal. Você tem um custo pessoal alto, um custo de saúde, inclusive. Então, só fica quem gosta, só fica quem tem vocação. E a questão de estar lidando com o pior lado do ser humano quase todos os dias, vendo esses casos, também não te faz se tornar um pouco mais cética em relação ao ser humano? Olha, como eu te disse, eu sempre gostei de submundo. Então eu sempre tive alguma atração por esse pior lado do ser humano. Eu gosto um pouco disso. Mas eu não posso ficar cética. Eu não me deixo ficar cética. Porque eu acho que eu posso transformar. Eu quero transformar. Né? E é para isso que eu tô ali. Eu acho que cada um tem a sua função aqui nesse mundo. Né? Porque você vai passar aqui batido, em branco, não é muito comigo. Então eu não posso ser cética, eu não tenho esse direito. Eu tenho que lutar para transformar, eu tenho que lutar para fazer valer aquilo que está na lei, para as coisas acontecerem como elas têm que acontecer e melhorar a vida das pessoas, né? Eu acho que essa é a função do juiz. Mas tu sente então que tem uma parte de ti que quer se tornar cética e tu tem que interromper isso com a força da consciência? Para mim, eu não chego ao ponto de ter que interromper esse ceticismo, porque ele não me contamina.
Ele não, eu não me deixo muito contaminar, não. Mas o desgaste é grande. Desgaste, é um desgaste emocional grande. Mas, assim, eu acho que vale a pena. E a questão também, assim, do volume ser muito alto de casos chegando. Que tu resolve um, e aí já vem mais, sei lá, quantos? 10, 20. Aí no dia seguinte também vem um monte. E não para. Isso, como é que o juiz lida com isso? Porque tu quer que isso acabe, né? Tu quer dar a sentença para educar a população e isso terminar. E nunca para. Parece que tá tentando tapar um buraco que tá vindo uma enchente e tu não consegue resolver. Tem essa sensação? Ou... Sim, é a sensação do enxugar gelo que a gente chama, né? A gente enxuga o gelo e tem a questão dos porquinhos da Índia, né? Porque a multiplicação de processos é como se fosse a reprodução dos porquinhos da Índia. Inclusive quando a gente passa no concurso, passam um documentário sobre essa reprodução dos porquinhos da Índia, justamente comparando a reprodução dos processos. Eu estou bem tranquila, porque o meu juízo é um juízo que está bem redondinho. Então, eu tenho todas as metas do CNJ cumpridas. É um juízo relativamente novo, foi criado em 2014. E eu não deixo acumular. Então, pra você ter uma ideia, eu estou julgando 96% dos meus casos são de 2020, 2021, 2022. Eu não tenho casos mais antigos para julgar, porque já estão todos julgados. Então, a não ser quando tem um processo suspenso, tipo, o cara sumiu. Aí esse processo fica no armário. Se esse cara é preso, se ele reaparece, aí tem um ou outro perdido que é mais antigo. Mas eu gosto de estar com tudo ajustadinho, tudo certinho. E poder, a justiça boa, a justiça que funciona é a justiça célere. É a justiça efetiva. E eu procuro imprimir essa celeridade no meu juízo. Às vezes, depois da pandemia, a gente chegou quase a 4.000 processos. Então, a gente voltou agora para o patamar de 2.000, um pouquinho menos de 2.000. Isso agora, ano passado foi punk, para botar em dia. Eu vou te perguntar uma coisa que eu também perguntei para outro juiz que vem aqui, que é o seguinte. O papel do juiz é descobrir a verdade ou é desconfiar dos dois lados porque os dois lados estão meio que tentando jogar com as palavras para te convencer de uma história, né? Tu tá tentando o quê? Fazer o quê? Descobrir a verdade ou meio que entender o que os dois estão tentando se resguardar ali? Sim, cada parte tem a sua versão, né? Tudo na vida é mais ou menos assim, né? Cada um tem a sua versão da história. Quando eu passei no concurso, há 20 anos atrás, vigorava muito um princípio chamado princípio da verdade real, em que o juiz tinha que buscar a verdade. Em que o objetivo princípio era saber a verdade do que aconteceu. Hoje em dia, com as mudanças do processo penal, e para manter a imparcialidade do juiz também, a gente fala em verdade processual. A gente tem que buscar a verdade dentro do processo, dentro daquelas provas que foram carreadas no processo, que cabe às partes trazer ao processo a verdade que aconteceu fora do processo. Se conseguirem, show. Se não conseguirem, não é o juiz que vai fazer. Porque o Ministério Público normalmente é o órgão acusador. Então, nas ações penais públicas. Então, ele que tem que carrear a prova aos autos. O juiz não tem, a meu ver, na minha opinião, embora existam opiniões em contrário, conforme tudo no direito, uma postura meramente passiva. Né? De ficar olhando sem entender. Né? Se tem alguma coisa que não está clara, eu pergunto. E assim a gente vai. Mas o juiz não pode ser confundido com o justiceiro. Justiceiro é uma coisa, juiz é outra coisa. Então eu analiso as provas que são trazidas aos autos. Agora, o juiz produzir prova fica meio esquisito. O juiz julga. Quem produz prova é o órgão acusatório e a defesa. E a gente sopesa aquilo ali na razoabilidade, vendo o que é razoável, o que casa com os relatos que você ouviu durante as audiências e busca a verdade processual. Tu tá tentando achar uma fotografia da realidade, não a realidade em si. A fotografia que foi trazida para os autos. As declarações ali estão te dando um retrato falado daquela realidade. Isso aí, mas você não pode chegar e você trazer a foto, juiz. Porque fica esquisito, né? Porque senão o órgão acusador, ele acaba se misturando com o órgão julgador. Aí a gente vira uma inquisição. Que era o rei que acusava e que julgava. Você já sabe qual é o resultado desse julgamento. Sim. E quando eu vejo o trabalho de um juiz, eu sempre fico pensando, cara, como é que eles conseguem? Porque os dois lados vão trazer os seus melhores argumentos, tanto para acusar quanto para se defender. E são todos muito convincentes. Eu, quando olho de longe, eu fico, cara, não sei quem é culpado e quem não é. E eu fico pensando como é que se consegue
avaliar e não cometer uma puta injustiça do cara tá sendo acusado de forma falsa, ou da vítima ser realmente uma vítima, não ter tantas provas de que é uma vítima. Como é que lida com tudo isso? Cara, nem sempre é tão bem feito assim. Por exemplo, na violência doméstica, o que eu percebo é que, às vezes, como é que o cara vai fugir daquela acusação? A mulher tá machucada, né? Então, ela tá com ferimento. Não fiz nada. Não, peraí, vamos devagar. Vamos no passo a passo, se eu tô interrogando. Se não tem mais prova, eu vou interrogar o cara. Vamos no passo a passo. O que aconteceu? Não, ela quis pegar o meu telefone, que agora eu costumo dizer que o telefone é o órgão mais sensível do corpo. O que dá mais briga é o telefone, tá? Então ela quis pegar meu telefone e eu empurrei ela para ela não pegar. O senhor empurrou. Então ele já tocou nela, já teve contato físico ali, né? Que ele disse que não tinha feito nada. E ela tá marcada, porque o perito viu as marcas. Então o senhor empurrou ela. O senhor empurrou por onde? Pelo pescoço. Pelo rosto. É lógico, tá a marca ali, ele agrediu, ele empurrou. Então as coisas são... Você pega assim como você pega eventuais falhas, eventuais distorções de depoimentos, de testemunhas, de vítimas, né? E aí você não condena quando é assim. Se você tem dúvida, essa dúvida milita a favor do acusado. Mas na violência doméstica não é tão comum assim bolar milhões de estratégias, porque vai cair ele na hora. O cara pode ficar em silêncio. Inclusive, a primeira coisa que eu falo pra eles, tem direito de ficar em silêncio. Se você quiser ficar em silêncio, o silêncio não será usado em seu prejuízo. Ainda pergunto, entendeu o que eu falei? Entendi. Aí adiante eu começo a perguntar, vai falar ou vai ficar em silêncio? Porque muitas vezes ele fica em silêncio. Eu tenho que respeitar o direito dele ao silêncio. E como é que é a relação do advogado das partes? Porque ele também está tentando... O que ele está? Ele está tentando te convencer ou ele está tentando diminuir os danos do cliente dele? Qual é a dinâmica entre advogado e juiz? Depende do caso. Se tá patente que o cara efetivamente agrediu, aí ele mas geralmente pede absolvição por insuficiência de prova, pede a regime aberto, a pena no mínimo, né? Eles vão pedindo e tem a defensoria, às vezes a maioria dos casos é pela defensoria pública, eu tenho um defensor para o réu, outro defensor para a vítima, né? A Lei Maria da Penha prevê que a necessidade da vítima está acompanhada por um defensor só dela. E eu tenho o defensor do réu. Então ali ficam aquelas versões, às vezes vão advogados também. Mas a questão é que, a verdade é que há uma necessidade também de capacitação da advocacia para atuar na violência doméstica. Porque muitas vezes a gente vê uma questão de um quebra-galho, ou seja, de um advogado que é um advogado de família e que vai atuar na violência doméstica. E isso às vezes não é tão legal porque acaba não conhecendo a dinâmica e prejudicando o cliente dele. Né? Então, por exemplo, casos em que a vítima ficou em silêncio, não tem mais nenhuma testemunha. O acusado vai responder as minhas perguntas no interrogatório? Se eu fosse advogado, eu jamais deixaria ele responder. Vai ficar em silêncio. Mas às vezes o advogado não alcança isso, ou ele milita em outra área e não conhece a violência doméstica, não sabe que ali é eminentemente criminal, porque a gente apura crime. Né? Então tem a parte civil, que são essas medidas protetivas, e apura o crime também. Então ali, se ele fizer prova contra si no interrogatório, se eu perguntar, ele se enrolar, acabou. Então a melhor coisa é ele ficar em silêncio. O que se discute é que se o acusado teria o direito de mentir. Né? Para a maioria teria o direito de mentir. Então, por exemplo, no documentário você vê claramente que tem os menores que estão querendo me enganar. Não, eu pedi. Não, você não pediu. Você pediu o relógio, o cara dá se ele quiser. Você não pediu. Como é que é isso? Né? Então, eu vou efetivamente para pegar as contradições e saber o que ele vai me responder. Ele pode ficar em silêncio. Agora, se ele começar a me tirar, isso irrita o juiz, né? Ninguém quer ser feito de bobo. Acontece do cara começar a tentar te passar a perna achando que tu é boba? Isso acontece? Acontece. Tem algum exemplo? Não, acontece muito também no crime. Acontece na violência doméstica, né, em que ele nega peremptoriamente que ela caiu. Né? Aí quando ele vê que ele tá muito enrolado, que ele já não vai ter como fugir daquelas perguntas, mas não vai ter como sair bem, ele responde pra mim assim: esqueci. O senhor esqueceu? Agora o senhor lembrou que esqueceu. Aí é lógico que tá tudo gravado, né? Então você vai ouvir aquilo depois, você vai... Esqueceu. Não, primeiro não bateu, depois ele esqueceu. Então aí já tem a contradição, que você soma com outras provas, outros depoimento da vítima e, obviamente, conduz para condenação.
E a questão da segurança de um juiz ou de uma juíza que está envolvida com o crime, né, que está julgando o crime, isso é uma preocupação no dia a dia? Sim, eu já tive algumas vezes com escolta, né? Algumas vezes nesses 20 anos eu já tive que andar com escolta devido à ameaça. Mas é uma coisa... Eu não vou te falar que eu gosto de andar com a escolta. Mas foram pequenos períodos que eu precisei da escolta. E agora medo, eu não tenho medo. Não adianta que ninguém vai me botar medo. Assim, eu tenho medo de outras coisas. Agora, medo de ameaça, de réu, para mim, réu é réu. E aqui no centro, a gente pega os mais diferentes tipos de réu e de vítima. Então, você pega desde a galera Zona Sul, Leblon, né, que tem muito, tanto acusado quanto vítima, com mestrado, doutorado, quanto você pega a galera de comunidade. A violência doméstica, ela não escolhe classe social. É óbvio que as mulheres pretas, as mulheres que moram em comunidade, elas são mais impactadas e são mais vulneráveis, porque tem menos rede de apoio, né? Ela tem menos familiar, ela tem menos possibilidade de procurar uma psicóloga, de alguém que converse com ela, para ela acordar, para ela se fortalecer e denunciar. Mas você tem todo esse pessoal que é um pessoal com poder econômico grande, socialmente visível. Mas não adianta, que pra mim não tem esse negócio. Tá ali sentado no banco dos réus, eu não quero saber se ele mora na Zona Sul, se ele mora na comunidade, ele é réu. Que ocasião foi essa que tu recebeu a ameaça? A ameaça acontece na hora ali ou recebe um bilhete, uma ligação? Já tive diversas, já recebi ligação, já encontrei um acusado uma vez que me encontrou dentro de uma loja e me deu um beijo na cabeça. Vai passando. Já tive acusado me ameaçando dentro de cartório. É normal, faz parte da vida do juiz, infelizmente. O ideal seria que não acontecesse, mas eu acho que deve acontecer em todos os lugares. Cara, um beijo na cabeça, do nada, assim. E eu não lembrei quem ele era de imediato. Eu só lembrei quando ele me falou alguma coisa relacionada ali ao fato, que eu lembrei quem ele era. E aí eu fiquei uns 3 meses com a escolta. E foi na Zona Sul. Mas na audiência, o cara nem pensa em fazer isso, né? Não, na audiência eu tive que prender. Às vezes eu já aprendi, gente. Na própria audiência. Às vezes o cara chega e já ameaça a vítima no corredor, passa por ela. Cara. Ou já encontra com ela na porta do fórum, porque eu tenho uma sala separada para as vítimas. Então, às vezes a vítima entra desesperada, dizendo que ele está ameaçando ela do lado de fora. Às vezes já sai dali preso, entra solto, sai preso. É com emoção, né? A gente tem que trabalhar, às vezes, com emoção e fazendo a coisa certa. Deixa eu perguntar uma coisa. É verdade que a Lei Maria da Penha também serve para um homem que está sofrendo violência ou não? A Lei Maria da Penha, ela serve para as mulheres ou para quem se identifique com um gênero feminino. Como, por exemplo, as pessoas trans. Então, se uma pessoa trans sofre uma agressão de um homem, ela vai figurar como vítima no meu juizado. Isso está na lei. Assim como também eu posso ter 2 mulheres. Uma vítima e a outra autora do fato, dos relacionamentos homoafetivos. Eu não sei se eu li em algum lugar, eu li errado, entendi errado, que se um homem estiver sofrendo uma violência dentro de casa, ele também pode usar essa lei. Não, ele vai para a lei normal. Não, ele tem a lei geral. Se um homem ele sofre uma violência, seja da mulher ou seja de quem quer que seja, ele vai para o Código Penal, para a lesão corporal do Código Penal. Isso implica em a mulher ter mais prerrogativas pela Lei Maria da Penha? Sim. E por quê? Porque a mulher sempre foi vilipendiada. É aquilo que a gente estava conversando no início. A mulher sempre passou, durante toda a nossa evolução social, por privações, por ser colocada num lugar subalterno, por sofrer violência e a sociedade normalizar essa violência, né? Quantas vezes você já pôde ver homens agredindo mulheres na rua e ninguém fazia nada. A mulher berrando e ninguém fazia nada há tempos atrás. Logo que eu passei pela magistratura 20 anos atrás, isso acontecia. E o que a gente vê hoje em dia é que elas estão acordando, que elas têm o direito, é um direito humano, né? É o direito humano de ter uma vida sem violência. É o direito humano de ter uma vida sadia, uma vida feliz, uma vida em paz, né? E isso está sendo... Então a gente vê até idosas. As idosas, coroinha mesmo, tipo 70 anos, que sofreu violência a vida inteira e que até que ela resolve denunciar. Então, é bacana isso. Você vê esse despertar, você vê essa tomada de consciência e você poder participar disso. Eu acho que a gente está numa transformação para
para melhor na nossa sociedade. Agora, tem um documentário na Netflix que tu aparece, né? Que tu participa lá. Naquela época daquele documentário, tu estava trabalhando, julgando menores infratores, é isso? O que era aquilo? Sim, aquela época era a época que eu estava recém-aprovada, pouquinho tempo de juízo, 1 ano e tal. E eu rodava. Então eu cobria férias, eu auxiliava outros juízes, né? Então ali eu estava na vara da infância e julgava menores infratores. E tava ali, fazia 25 audiências por dia, né? Eu ainda tinha essa força para fazer essas 25 audiências, era novinha. Hoje em dia eu consigo fazer também, mas fico bem mais cansada. E aí, a Maria Augusta Ramos, que já tinha feito Justiça, já tinha feito outros documentários com temas interligados à justiça, ao dia a dia, ao cotidiano do judiciário, apareceu lá, olhou pra minha cara: posso assistir a audiência? Eu falei: pode. Acabou a audiência, ele olhou pra mim e falou: é você que eu tô procurando. Eu falei assim: como assim? Não, eu quero você pro documentário. Porque eu acho que ela gostou da maneira como eu conduzia as audiências, que não existe uma receita de bolo. Cada um vai imprimir um toque pessoal seu, na sua atuação. Então eu acho que ela gostou da minha linguagem. Eu sempre usei uma linguagem, a linguagem pertencente ao meu interlocutor. Né? Então, se eu tô com um menor infrator, eu vou usar a linguagem dele. Ele tem que me entender. Ele tem que me entender, ele tem que me contar o que aconteceu, ele tem que entender o que ele está fazendo ali. Então ela me chamou, eu fiquei um pouco assustada, que eu não esperava aquilo, né? Aí conversei com outros juízes que já tinham participado dos documentários anteriores e topei. A única condição foi que eu pedi para ver antes de ir para o circuito. E ela é uma excelente diretora, né? O documentário foi premiado internacionalmente, ganhou alguns prêmios. E eu pedi pra ver, ela me mostrou, eu fiquei um pouco chocada, que eu não esperava que eu fosse aparecer tanto, que é daquele jeito, mas, enfim, liberei e foi bem bacana. Eu, inclusive, até hoje sou reconhecida na rua, as pessoas pedem pra tirar foto, a grande maioria aprova, a grande maioria gosta do documentário, aprova a minha postura ali, porque você ali fica muito impotente. Ali é muito estresse. É muito estresse, porque por mais que você faça o teu melhor, você não vai resolver aquela situação. Você não vai fazer com que aquele menor efetivamente se torne uma pessoa melhor. Só você. Porque faltam políticas. Você vai socar o moleque numa instituição daquelas, ele vai sair de lá que nem um presídio. Né? Porque falta o quê? Falta investimento, falta política pública, falta vontade política para investir em educação, para investir em esporte, para tirar essa garotada da rua, para que essa garotada não tenha como paradigma o traficante, né? Porque os caras trabalham no tráfico para comprar um tênis da Nike, né? Para pegar a mulher mais gata, que nem o traficante pega. E era muito difícil, muito, assim, impotente que você se sentia, né? Então eu acabava tendo que dar uma bronca neles, né? Muitas vezes para tentar chamar a atenção deles, muitas vezes mostrando: olha aqui sua mãe, seu pai, que tiveram o maior esforço para criar você, para você fazer isso, né? Para ver se eu conseguia de alguma maneira tocar o coração daqueles menores. Mas ali é difícil. Eram infrações, era assalto, né? Furto, roubo à mão armada, tudo. Esse tipo de coisa, Era né? tudo. Eu peguei um menor que matou o próprio pai, porque batia na mãe. Eu peguei roubo e furto direto, tráfico. Você pega de tudo. É que lá naquele documentário tem... A desculpa que eles usam é que eles foram meio que... Foram seguir o bando que estava acontecendo ali. O cara deu arma pra ele, ou pediu pra ele ir lá roubar o cara. E como ele tava com medo de morrer, ele roubou o cara pra não morrer na mão do traficante e tal. Tem toda uma dinâmica dentro desses crimes, que até que ponto é real ou não, eu não sei. Mas qual é o diagnóstico que tu deu durante essa experiência na vara criminal da infância, assim que se fala? É vara da infância. Vara da infância. Infância e juventude, é ligada aos menores infratores. Cara, eles sempre contam uma história, né? Eles sempre, normalmente estão sempre contando uma história. Assim, tanto menor quanto maior, com arma. Onde é que você achou? Achei a arma, achei. Eu nunca vi tanta gente achar. Eu nunca achei uma arma na minha vida, né? Mas eles acham a arma, né? Achei. Achou, beleza. Tá, e depois você fez o quê? Não, depois eu joguei fora, né? Aí, quer dizer, porque eles querem escapar de alguma maneira, mas o fato é que isso tudo, isso é uma estrutura, né? Isso aí é uma questão de falta de opção.
essas crianças que estão ali, sim, você pega a grande maioria crianças de comunidade. Peguei poucos casos que eram crianças assim, que teriam um novo caminho, caso de carteira falsificada para entrar em boate. Aí você pega um ou outro com a família mais estruturada. A verdade é que há uma falta de tudo, né? É uma falta de educação da população. A nossa população não é uma população educada. Eu acho que o nosso governo ele não volta os olhos para a educação dos jovens, que é uma coisa primordial. É uma população sem saúde, uma população que vandaliza, né? A gente tem muito isso. A gente sai de uma praia de um domingo em Copacabana, cara, é selvagem. É selvagem, assim, você não tem condição de estar na rua naquele momento, porque vem uma galera assim, destruindo o que tem na frente. Então, isso é falta de educação, falta de perspectiva, falta de investimento nessas pessoas, e isso a gente depende da vontade política. Só que a gente não tem. Eu percebi que muitos daqueles meninos que aparecem lá estavam meio que à mercê do contexto, do que estava em volta, e eles iam na onda e acabavam no mundo do crime por inércia, simplesmente por estar lá. Falta de referencial. Falta família, falta escola, falta exemplo. E que tipo de pena se dava para esses meninos? Então, eles cometem ato infracional, né? Então, as penas elas podem ser pena de liberdade assistida, em que o cara fica se apresentando com os responsáveis, né? Uma vez por mês, bimestralmente, lá no juizado. Pode ser de semi-liberdade, em que ele ganha um crião. Eles falam que ganham um crião, eles vão estudar e tudo mais ali, ou então pode ser internação. Internação, as unidades estão lotadas, assim como os presídios. Agora eu acho que até deu uma suavizada. Eu não conheço mais esse contexto tão bem, porque eu não quis voltar para essa área. É uma área que muito desgasta, mais que as outras. E então, para caso de internação, eles ficam no máximo 3 anos internados. Então, eu cheguei a pegar menores que já tinham uma extensa ficha de pessoas que tinham matado, que tinham cometido tráfico, e aí latrocínio, né, o roubar para matar. Enfim, é muito triste. Isso é muito, muito triste, e você se sente atado. Você, como juiz, você olha aquilo ali e vê que é uma realidade assim perdida, né? Muito por falta de referencial, por falta de investimento público, de política pública. Então, por isso que eu digo que também são vulneráveis essas pessoas, porque o que elas têm, o que elas almejam, o que elas serão. Aquela tua abordagem mais agressiva, conversando com eles ali, era uma forma, uma esperança de que aquele menino despertasse para a realidade, ou era porque você estava braba porque ele estava cometendo crimes? Era, né, ali tudo que eu podia fazer era ter uma postura de mãe. Era dar-lhe um esporro. Então eu dava um esporro neles para que eles nunca mais repetissem aquilo, né? E eu espero que para alguns tenha feito efeito. Eu não sei da vida deles atualmente, né? Eu sei que muitos acabam morrendo de forma precoce, né? Porque o crime é isso. O crime, você tá vivo hoje, amanhã já era. E eu procurava dizer isso para eles, né? Vai te cobrar a carga que você perdeu se você voltar para lá. E alertava também aos pais, né? Porque você vai tendo uma vivência e você vai sabendo, vai sacando o que vai acontecer, qual vai ser o próximo passo. Então eu procurava dar uma bronca mesmo de mãe, porque parece que os pais não dão essa bronca, né? Os pais, eles também estão tão abandonados, né? Pelo Estado, são pessoas muitas vezes carentes, na maioria das vezes, né? Que eles também não têm referencial, não têm família, não sabem dizer aos filhos como se portar. Claro que existem muitas exceções, né? Boas exceções de pessoas que são trabalhadoras, de pessoas que a qualquer custo ensinam o conceito de dignidade aos seus filhos, ensinam o conceito de como ser uma pessoa correta, né? Porque essa é a função do pai e da mãe, que nenhuma escola vai substituir, vai apenas fomentar. Mas é preciso que também os pais tenham condições mínimas. E o que a gente vê é muito triste aqui. Aí o lance é só ficar remediando o problema, né? Porque não tem solução. Ele não vai conseguir dar uma solução. No máximo, remediar aquele problema. Exatamente. Por isso que eu digo que a violência doméstica é mais efetiva.
porque ela é rápida, ela é célere e as estruturas funcionam. Então, o juiz da violência doméstica vive buscando convênios. Eu estou sempre em reuniões com secretarias de Estado, de município, buscando cooperação de assistentes sociais, de psicólogos, e a estrutura toda funciona. A estrutura toda, ela serve para uma recuperação da mulher traumatizada e, ao mesmo tempo, a reeducação do agressor. Porque enquanto houver esses conceitos aí que a gente já conhece, que tem que abominar, tem que abandonar, vai continuar tendo agressão e a gente vê funcionar. Então isso é gratificante para o juiz, isso é bacana para o juiz. Já aconteceu de alguns anos depois tu reencontrar tanto a mulher quanto o homem que cometeu o crime e eles já serem pessoas diferentes e te agradecerem pelo processo, por alguma coisa? Sim. Eu agora, há pouco tempo, eu tive que enterrar um ente querido. E quem dirigia o carro da funerária era um sujeito que eu condenei na violência doméstica. E ele foi super solícito, além do que ele deveria ser, com esse meu parente que morreu. Ele colocou flores, porque a gente não tinha uma capela, ele cuidou, né? E ele comentou com os meus outros familiares: nossa, ela me condenou, mas ela é uma juíza justa. Eu merecia realmente ser condenado. Então isso é bem bacana. E eu recebo esse retorno dos próprios acusados, por exemplo. Lá em Madureira mesmo, alguns acusados chegavam para mim e falavam assim: eu sei que a senhora é dura, mas a senhora é justa. Porque a gente é assim que tem que ser, né? Eu não estou fazendo nada além da minha obrigação. Mas é bacana você ter esse retorno, é bacana você saber que serviu para alguma coisa aquilo ali. E também você pega aqueles casos que são reiterados, que o cara vai voltar ali 10 vezes e que a mulher vai, e a pena dele vai agravando, né? Vai agravando porque ele deixa de ser primário, né? E a gente vai incrementando, porque às vezes tem casos em que a mulher registrou 10 agressões. A gente pega muito desequilíbrio, né? A gente pega um desequilíbrio que é tanto de um lado da vítima quanto é do lado do agressor também. É um show de desequilíbrio emocional, muitas questões relacionadas a álcool, drogas, né? Isso tudo esses fatores externos, eles permeiam a violência doméstica. Então, você tem que estar sempre de olho nisso. Às vezes você não pode colocar o cara num grupo de homens porque ele é viciado em drogas ou ele é viciado em bebida alcoólica. Então, você tem que primeiro tratar isso. Tratar esse problema mais agudo para depois você inserir ele num grupo de homens. Senão, no fundo, ele acaba atrapalhando a dinâmica do grupo, sabe? Então, não é todo caso que você pode colocar. Não teve um caso que eu tava vendo num vídeo teu no Instagram que o cara já tinha deixado a mulher em coma já e ela ainda estava defendendo ele? Sim. É aquilo que eu te falei. Às vezes eu pergunto assim: você vai voltar para ele? Não sei se ele vai me querer. Cara, que dinâmica estranha. É brabo. A situação, Petri, é muito braba em relação à mulher, porque a mulher, ela não tem consciência ali da força dela própria. Né? Ela teve essa força toda minada. Né? O cara passou anos dizendo pra ela que ela era um lixo, que ninguém ia se interessar por ela. Ela acha que ele é o único cara que vai querer ela, então ela fica dependente dele pra sempre. Emocionalmente. E o cara é um monstro. Pego de monte. Temos questões aí, Caio? Opa, temos sim. Telegram aqui, a galera tá mandando perguntas. Tá. Diminui um pouco o redutor de ruído desse mic, que tá dando umas cortadinhas. Do dela. Dela? Toca uma pergunta aí. Vamos começar aqui por um caso recente. O Marcos mandou o seguinte: juíza, como é do Rio, tomou conhecimento sobre a reportagem sobre o deputado Gabriel Monteiro? Como houve acusações de estupro, ele pode acabar caindo na sua vara? Fiz uma piadinha aí. Então... Putz, é verdade. Eu tomei conhecimento, sim. Eu não posso falar sobre casos em andamento. Eu não sei se vai cair comigo ou não. Pode ser que caia nessa vara criminal que eu tô acumulando. Pode ser que não. Então, eu não tenho como comentar isso, até porque isso vai ser levado a julgamento, né? A gente tem a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que veda ao juiz que faça comentários sobre casos em andamento, sobre casos que vão ser julgados por outros colegas, mas é bem provável que isso seja distribuído a uma das varas criminais da capital, uma vez que teria acontecido no centro da cidade, eu creio, na Câmara, não é isso? Tem a do Léo aí. O Léo mandou aqui:
Boa noite, Luciana. Como manter o foco na profissão morando no Rio, tendo praias maravilhosas para curtir? Cara, isso aí sempre teve, né? Então você tem que manter o foco por uma questão de responsabilidade. Cada um tem que manter o foco na sua profissão, né? Seria uma maravilha você poder ficar na praia, assim, e tudo mais. Mas, manter o foco vem desde o estudo, desde o colégio, né? Eu estudei, cara, em Santo Inácio, né? Então eu era bombardeada de estudo e sempre foi assim. Sempre tive que deixar a praia para depois, para os momentos livres, né? Daqui a 10 aninhos eu posso me aposentar. Tô pensando seriamente em morar embaixo de um coqueiro na beira da praia, quem sabe. Mas o juiz consegue curtir a vida, ir pra praia, viajar sem ficar pensando no trabalho? Bom, eu consigo. Agora mesmo, esse feriado do carnaval, eu tava na Bahia. Só não tô pegando avião por causa da pandemia, a gente vai de carro. Uhum. Então eu fico lá e curto pra caramba. Você tem que ter esses momentos de escape. Você tem que se permitir se divertir, ficar leve, ficar curtindo a natureza. Eu acho que isso é muito importante para você se fortalecer, para você chegar bem, chegar com gás para trabalhar e para fazer tudo o que você precisa. Queria perguntar outra coisa. Como é que chega o caso pro juiz? Eu sei que é sortido, né? Vai chegando aleatoriamente pros juízes, né? Mas onde é um sistema? Tu chega no escritório, tem um papel na mesa? Como é que é isso? Não, é distribuição. O processo é distribuído. Ele vai pro distribuidor, rola um sorteio. Então, por exemplo, lá no centro tem 2 juizados. Tem o meu e mais um. Então, esse distribuidor é que vai fazer o sorteio para ver em qual dos 2 juizados de violência doméstica, por exemplo, aquele caso vai cair. Vara criminal são mais de 30. Então, faz o sorteio, o próprio sistema do tribunal faz o sorteio e cai em uma dessas varas criminais. Mas é digital no computador? Aparece partindo do teu sistema, ó, esse é o caso que tu vai pegar agora. Como Sim, é que é? Agora os processos são eletrônicos. Então chega na tua caixa de entrada do teu cartório, cartório certifica tudo certinho e manda para você decidir. Entendi. Como se fosse um e-mail que vai aparecendo ali os casos. Na realidade é uma árvore, né? Uma árvore que você vai abrindo agora o processo todinho. Com a pandemia eles implementaram isso. Quando era de papel, eu achava mais fácil. Porque você pegava, você já tinha tudo ali. Né? Mas aí, primeiro teve a gravação das audiências. As audiências são todas gravadas assim. Não bate mais, não é tudo transcrito como era antes. Que também facilitava. Por quê? Porque você lia, você tinha um depoimento da pessoa ali. Então, você ia dar a sentença, você já lia, papum, o que estava escrito ali. E já podia dar a sentença na hora, porque agora a gente esquece. Então, se, por exemplo, a vítima falou numa audiência e as testemunhas tiveram que falar noutra, você não consegue dar a sentença na hora. Você tem que levar para casa para ouvir aquela gravação, que eu já não lembro mais. Então, agora é tudo informatizado. Antigamente era no papel. Vamos ver mais uma aí, tem um áudio, né? Do Kaique. Isso, áudio do Kaique. Vamos lá. Tocando aqui. Aí. Boa noite, Caio, Arthur, Luciana. Eu tenho 2 questões aqui. A gente vive num país com altos índices de criminalidade, né, de violência, de reincidência de crimes. E não é incomum a gente ver autores com 20, 23, 30 passagens pela polícia pelo mesmo crime, às vezes. E enquanto juíza, como você percebe essa questão da impunidade? Você acha que isso impacta ou não nos índices de criminalidade? Como você vê essa questão? E a outra questão é em relação à prevenção da violência contra a mulher, tanto no ambiente doméstico quanto na rua, né? A gente vê a questão do Uber, que muitas mulheres têm receio, a gente vê muitos casos também de violência, enfim. E orientações gerais de prevenção à violência para mulheres, quando elas estão sozinhas, etc. Então, primeira questão, essa questão dos caras que tem muitas anotações. A gente pega sujeitos que tem 70 anotações na folha penal. O que conta para aumentar a pena? Só aquelas que têm trânsito em julgado, ou seja, só aquelas sentenças que já foram confirmadas em todas as instâncias. Se o cara tem 20 anotações e nenhuma delas tem trânsito em julgado, a gente não pode considerar. Eu já briguei muito por causa disso, já tive muita sentença reformada, porque eu acho isso, de alguma maneira, que fere o princípio da igualdade. Mas a minha posição é minoritária. Você cansa de dar murro em ponta de faca e você acaba aceitando a posição da maioria, sumulado. Eu só posso levar em consideração para aumentar a pena do sujeito as sentenças com trânsito em julgado. Né? Aquelas condenações confirmadas. O resto, se ele tem um monte de inquérito, confesso que eu acho esquisito. Porque, como é que o cara vai ser tão perseguido assim, que ele tem 20 anotações e ele nunca fez nada?
E aí você vai ter que tratar ele da mesma forma do cara que tem a FAQ, a folha de antecedentes limpinha. Mas essa é a posição da jurisprudência, dos nossos tribunais superiores. Eu já tive muita briga nas minhas sentenças com isso, e agora eu me rendo à maioria e também aplico a pena majorada àqueles que têm as sentenças confirmadas com trânsito em julgado. A outra questão da prevenção da violência, né? A gente já falou sobre a campanha do Sinal Vermelho, sobre o Maria da Penha Virtual, que é um app web, né? Não fica marcado, ou seja, a mulher abre e ele some depois que ela preencheu todos os dados, o agressor não vai conseguir consultar que ela usou o app. Então, aquilo chega direto na nossa caixa de processo eletrônico, né? Para a gente deferir a protetiva, se for o caso, ela pode usar o app Maria da Penha Virtual, está em pleno funcionamento na capital toda, vai ser estendido para o estado todo muito em breve, já está em Três Rios, Itaboraí, e está sendo de uma maneira bem rápida. Agora, o que eu diria para a mulher que sofre violência? Ela deve ter sempre uma cópia dos documentos dela e dos filhos separado. Se ela tiver carro, ela deve ter uma cópia da chave do carro à mão, um telefone à mão e sempre alguma quantia em dinheiro, caso ela precise fugir. Nos momentos de tensão e violência, evitar ambientes como, por exemplo, a cozinha, que tem facas, objetos pontiagudos que podem agravar essa violência. Ela tem que ter uma rede de apoio, uma amiga, uma pessoa da família, quem ela conte o que ela está passando. E ela tem que ter essa rota de fuga. Ou seja, esses documentos, chave, o dinheiro da passagem ali separado, para que ela possa fugir de uma eventual tentativa de feminicídio. Isso que eu diria. Toca mais uma aí? Tem uma pergunta aqui do Pedro que é interessante. Essa é boa. Vamos lá. Pergunta para a juíza se eu posso fazer estelionato com um pedófilo. Me explico aqui. Eu finjo que vou vender conteúdo para ele e desapareço depois do pagamento. Ele poderia ir na justiça e me acusar de estelionato? Cara, não, né? Se você. Se ele. Esse negócio da pedofilia tá um negócio muito esquisito, que começou a chegar muito pra gente na violência doméstica. Tem uma lei, acho que de 2019 é o ano, que diz que os estupros de vulneráveis, de crianças, devem ser julgados nas varas de violência doméstica enquanto ainda não for criada a vara específica só para o julgamento de crimes contra vulneráveis. Então começaram a distribuir para os juizados de violência doméstica, pelo menos lá no Rio, uma quantidade enorme de processos, inclusive que não tinham uma relação com a Lei Maria da Penha. Então, a gente começou a pegar, inclusive, processos de pedofilia, né? E eu comecei, obviamente, a dizer que aquela competência não era minha. Aí sobe para a segunda instância, para o tribunal, para ele decidir de quem é a competência. Agora, nesse caso aí, assim, como é que o pedófilo vai acusar ele de tentativa de estelionato? O pedófilo, se ele aparecer na delegacia, certamente ele vai preso. Achei lá, né? eu comprar o filmezinho lá e o cara não me vendeu, pô. Não é? Não vai funcionar. Ele vai noticiar isso, né? Então, ele chega na delegacia, ele já vai logo preso, geralmente até porque pedófilo, o Google, a empresa internacional, tem umas empresas que monitoram e já mandam, inclusive, pra gente, quando a gente pega os processos de pedofilia, isso aqui é conteúdo pornográfico infantil que está sendo replicado no Google, está sendo replicado nas redes sociais. Então, a gente já é avisado. Então, se a gente é avisado, a delegacia sabe com certeza. Quer dizer, acho meio difícil. E esses estelionatários, não nesse caso aí, mas no caso geral, o estelionatário é o típico cara que na hora que você vai interrogar ele quer enganar até o juiz. Então, é um ato que demora, saca? Porque o cara quer te dar uma enrolada, né? Então, você tem que se desenrolar do cara primeiro, né? Pra você... conseguir resolver o processo. Porque senão até você ele quer engalbelar. Que caso tu já pegou de estelionato? Já peguei muito tipo. Agora, essas fraudes, elas estão se modernizando. Eu tenho pego na vara criminal, eu tive até que dar uma guaribada nas minhas sentenças. Esse papo do cartão. O próprio central do cartão, que você dá todos os teus dados, dá até tua senha, né? Acontece com as pessoas mais velhas, mas acontece com gente esclarecida. Aí o cara fala assim, então quebra o cartão que o motoboy vai passar aí agora para pegar. Quem passa é o próprio cara que estava no telefone aqui contigo dizendo que era da central do banco. É através de um aplicativo da Deep Web que eles pegam isso. Então ele vai lá de moto, pega o teu cartão, aí ele vai, gruda o cartão, passa. Que é você que insere o cartão na máquina, né? Aí ele começa a inserir o teu cartão em várias máquinas e fazer várias compras. O cartão que a própria vítima partiu e achou que estava entregando para o banco. Só que ela estava entregando para o estelionatário.
Aí quando tu pega um cara desse, ele tenta te enganar também. Mas como que esse cara tentou te enganar? Não, os caras tentam dizer que eles não são culpados e que ele não usou o cartão. Só que você tem a filmagem do cara dentro da Polishop, não sei o que, shop, enfiando o cartão na máquina com a compra da mulher naquele horário. Quer dizer, fica meio complicado, mas eles dificilmente o cara admite isso. E, enfim, as penas são pequenas, né? Então, difícil é você conseguir deixar um estelionatário preso. A pena para estelionato é pequena. Okay. A pena é pequena. A pena começa um ano ali, um aninho. Aí, então, se ele é primário e não tem aquele multirreincidente, quando ele é multirreincidente, com um monte de condenação transitada e julgada, a gente até consegue dar uma caprichada. Agora, se não é assim, não tem como. E diz uma coisa, se eu prometer que eu vou vender conteúdo de pedofilia para um cara e ele quiser comprar, eu posso usar isso como prova de que esse cara é um criminoso? Não. Porque você não pode prometer vender, porque você está prometendo cometer um crime. E aquelas matérias, por exemplo, que eu acho que o CQC fazia muito antigamente, que eles armavam um negócio todo lá, pegavam uma atriz maior de idade para fingir que era uma criança e pegava o pedófilo. E o pedófilo marcava o encontro com uma pessoa que ele achava que era uma criança. Isso vale como prova de que esse cara é um pedófilo ou não? Não, vai dar errado. Porque vai dar aquele papo de flagrante preparado, entendeu? O flagrante que o crime impossível, que ele jamais conseguiria cometer aquele crime porque não tem uma vítima ali, entendeu? Então é muito fácil de cair da defesa excluir esse crime, né? Enfim, eu já passei por situações muito engraçadas. Logo que eu passei para a magistratura, eu peguei um juizado especial cível, aquelas causas pequenas, e eu peguei um pai de santo que entrou contra listas amarelas. Lembra das listas amarelas? Isso não é do seu tempo. Eu lembro, tinha em casa, várias. Aí o cara entrou porque a lista amarela não anunciou a tenda, né, dele. E ele foi caracterizado. Então eu fiquei assim, jamais esperava aquilo, né? E efetivamente ele confirmou que ele havia pago, isso já tem uns 20 anos. E que, então, esse foi um dos casos. Eu já peguei, até o que Deus duvida, eu já peguei vários casos de alienação parental, em que a mãe junta a fotografia do pai em plena suruba. O cara tá no V da Vitória, assim, a foto tá no processo. Olha, uma situação muito desagradável. Eu pego na violência doméstica, a mulher deixou o computador, o laptop ligado, e o marido foi ver. E ela estava anunciando justamente nessas histórias desses casos de swing, não sei o quê. Então, parecia até aquelas obras de arte moderna que não dava para identificar quem era quem. E eu não conseguia sequer ver se a mulher estava ali mesmo. Tem que botar uma lupa em cada rostinho. Olha, eu vou te falar. São coisas que a gente pega que... depois a gente ri. Mas é uma saia justa, tá entendendo? Essa do pai de santo também eu fiquei meio assim. Mas a sentença foi o que? Condenou a lista telefônica ou não? A lista telefônica eu condenei. Essa da suruba, não. Afinal... Porque eu não consegui reconhecer a mulher ali. Era tipo aquele livro Onde Está o Wally. Sim. É muita loucura. Mais uma pergunta aí do Léo. Do humor. O Zé Léo Lins, que é a defesa do Chris Rock. Luciana, como vocês, juízes, lidam quando o processo é relacionado ao humor? Olha, isso é mais para a galera do cível, né? Quando rola um pedido de indenização e tudo mais. Enfim, os limites do humor em relação à liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão ela está atrelada e ela está, obviamente, vinculada ao direito da outra pessoa, né? Você não pode, sob o palio da liberdade de expressão, ofender, denegrir, ou seja, invadir o âmbito privado de uma outra pessoa, que foi o que a gente viu no Oscar, né? Essa do Oscar, ela tá muito interessante, né? Porque aquele comediante, ele quis fazer, fez capacitismo, né? Ele, na realidade, ele fez uma piada com uma deficiência da mulher do Will Smith, uma deficiência que ela tinha de cabelo, né? Quer dizer, isso aí mexe com a vaidade da mulher. É uma questão de você usar uma deficiência da pessoa para ridicularizar ela. Você viu a cara que ela fez quando o cara fez o comentário, como ela se sentiu mal, né? Então, eu sou super a favor do humor, né? Mas o humor, ele não pode ultrapassar o princípio da dignidade da pessoa humana. E ali ele estava mexendo com uma questão de saúde,
né? Como é o caso de uma pessoa com deficiência, uma pessoa com lúpus, uma pessoa com manchas na pele causadas por doenças, e fazer piada com isso. Então, eu acho que faltou ali um lance chamado bom senso, né? Mas o direito... Eu não sou a favor do cara bater no outro também, não. Tá? Eu sou a favor dele ter acionado o outro, ter pedido uma indenização. Mas lá nos Estados Unidos não existe isso, né? Não tem essa... Eu não sei como funciona. Não tem como entrar... Não existe danos morais, me ofendeu, isso não existe lá. Lá é liberdade é absoluta, assim. Mas tu não acha também que existe uma interpretação? Porque eu vi a piada como uma elevação de uma pessoa que tá com problema. Porque ele falou que ela poderia ser uma heroína num filme. Foi assim que eu interpretei. Eu vendo de fora, pra mim foi uma piada que eleva aquela pessoa, apesar do problema que ela tá. Como é que entra a questão da interpretação? Cada pessoa vai interpretar de uma forma. Pois é. Eu já vi aquela piada ali, pela a própria cara que ela fez, eu não vi como uma elevação. Eu confesso que eu não vi o filme da Demi Moore, em que ela aparece careca no filme, que ele fez a piada. Eu não vi o filme, mas o que eu vi foi a cara da mulher do Will Smith, que eu não sei nem como ela se chama, mas eu vi ela profundamente incomodada com o que ele falou. Então a gente tem que ter muito cuidado para não pegar os pontos deficientes, os pontos fracos em que envolvem saúde das pessoas para fazer piada. Eu achei um pouquinho de mau gosto. Achei que ele podia ter... Um cara tão inteligente, né? Podia ter ido pro outro lado. Mas também eu achei que o Will Smith, para chegar ali e dar aquele tapa no rosto dele, foi também errado. Os dois lados estão errados. Acho que ele podia ir depois do show falar, pô, aquela piada ali não entendi direito. Foi ruim, pegou mal. Vem mais uma aí. Tem o Matheus, ele mandou aqui. Olá, já lidou com algum crime no futebol? Alguma violência ou uma máfia que agia dentro desmascarada? Queria falar que o que aconteceu ontem contra o Botafogo foi um crime. O que aconteceu? Eu não vi. Eu não sei. Ninguém vê jogo do Botafogo, cara. Cara. Eu sou botafoguense. Desculpa. Eu sou botafoguense e eu normalmente vejo os jogos, mas como eu tô aqui em São Paulo, eu devia estar comendo em algum lugar, né? Porque aqui é o programa que a gente faz, é comer. Sim. Então eu devia estar comendo em algum lugar que eu não vi qual foi o crime que cometeram, mas desde já eu me oponho frontalmente. Porque eu sou botafoguense até o fim. Você também é botafoguense? Não, vascaíno. Vascaíno. Pô, ruim eu também. Eu sou a única botafoguense. Cara, como é que é? Flamengo jamais. Boa, aí eu tô com vocês. Boa. Tem mais uma aí? Alguma no Telegram? Não, né? Acabou. Telegram fechou. Tem uma aqui que o cara pagou 100 pila no superchat. Boa. Pra ter mensagem dele lida aqui. Muito obrigado. Mensagem do Adriano. Ele mandou. Juíza, a senhora não acha que acontecem muitas denúncias falsas e isso pode prejudicar o homem na sua vida profissional e familiar? E se, caso a palavra da mulher for a única prova, a senhora acredita na mulher mesmo se for a única prova? E se ela estiver mentindo? Olha, aí a gente até conversou isso, né? Então, muitas vezes só temos o depoimento da mulher, porque o crime de violência doméstica ele é praticado dentro de casa, muitas vezes, sem testemunhas. É um crime praticado na clandestinidade. Mas o que a gente faz com o depoimento da mulher? A gente revisa esse depoimento. A gente vê o que ela falou na delegacia, vê o que ela está me falando ali agora, vê se tudo coincide, pergunta quais foram as lesões, como elas foram produzidas. Se o depoimento dela sair todo corretinho, a gente normalmente condena. Porque não há contradição no depoimento da vítima e no juizado da violência doméstica, o juiz é juiz de ambas as partes, já disse e repito. Mas no juizado da violência doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso maior do que nos outros juízos, justamente por conta dos crimes serem cometidos normalmente sem a presença de testemunha. Se tiver testemunha, então, que viu a agressão e que confirma todo o depoimento, está tudo conforme, andando na mesma direção, aí a solução efetivamente é a condenação. Quando não tem prova, a gente absolve sem problema nenhum. Também não é, eu acho que o cara tá imaginando que é só ir lá, dar o depoimento e o cara já vai preso. Tem um processo inteiro para descobrir se o cara fez isso ou não. Sim, ele pode ser preso se ele agredir com faca, a polícia chegar, tá a mulher toda ensanguentada e ele for preso em flagrante. Depende do que ele fizer. Tem uns caras que descumprem a medida protetiva, não pode se aproximar da mulher. Vai lá, se aproxima, vai no trabalho, dá um escândalo, ainda bate na mulher. E vai acabar sendo preso. Aí vai arrumar para ser preso.
Mas o que eu costumo dizer pro cara é o seguinte: ó, meu amigo, é você que não pode se aproximar da mulher. Aí se ela vier na minha direção, então eu vou te dar um toque. Você faz o seguinte: corre pra direção contrária. Porque se acontecer alguma coisa, o prejudicado é você. Putz, se o cara estiver em casa. Mas o cara, se, por Ele exemplo... vai correr pro banheiro. Não, se ele estiver em casa, a gente não dá essa medida de proibição de afastamento e contato se eles estiverem morando na mesma casa, é claro. Ah, sim. Né? Mas normalmente esses casos acontecem na rua, né? Porque ela não vai sair prejudicada, ela é a vítima. Ali no meu juizado, ela é a vítima. Então, qual é a melhor coisa pra você? Corre pro outro lado, arruma um outro relacionamento e vai ser feliz. Tem algumas coisas aqui no YouTube? Tem uma aqui que eu separei. Muitos policiais reclamam que a polícia prende e a justiça solta. Existe algum conflito entre a polícia e a justiça em relação a isso? Algum setor tem influência ou pode influenciar o outro? Então, boa pergunta. O que acontece? A gente vê muitas falhas na investigação. Muitas. Via de regra, na vara criminal, tráfico. Tá? O cara foi preso na comunidade com armas, drogas. Aí os depoimentos dos policiais são idênticos. Só muda o nome embaixo. Como é que os caras vão dar a mesma narrativa? Já começa aí o defeito. Né? Então a gente observa, chama eles em juízo. Vê o que eles vão dizer. Ah, não, eu não vi onde que estava a droga, eu não aprendi nada, a gente não viu ele comercializando. Aí diz tudo diferente do que está naquele depoimento padrão. Porque, obviamente, ninguém vai dar um depoimento 100% igual ao outro, que é o que está ali no inquérito. Né? No fundo, acaba tendo menos trabalho pro cara que está batendo o depoimento. Quer dizer, isso são falhas na investigação, as falhas são constantes, porque você não pode pegar um cara e condenar ele por associação ao tráfico se você não tiver uma prova mínima da associação. Né? E isso exige o quê? Investigação. Às vezes exige escuta, às vezes exige foto, exige o cara infiltrado. Infelizmente, a gente não tem isso. Então, na vara criminal, falha sim. E aí eu vejo mais uma falta de comunicação em relação a isso, porque falta os juízes se comunicarem com os órgãos policiais. E na violência doméstica a gente tem isso. A gente faz a capacitação dos policiais da Patrulha Maria da Penha, dos guardas municipais da Ronda Maria da Penha, dos policiais que atendem as mulheres nas delegacias de mulheres e nas distritais. Quer dizer, há uma conversa. A gente se intera mais. E nas varas criminais eu não vejo essa integração. E isso é uma falha a ser suprida. Né? Então, às vezes acontece, a polícia prende mal prendido, o cara vai ser solto. A gente não tem como fazer milagre. Né? A gente é só o juiz. Então, se há falha ali nos depoimentos, se um policial diz uma coisa diametralmente oposta ao que ele disse em sede policial e diametralmente oposta ao colega dele que prestou depoimento antes dele, como é que eu vou condenar aquele cara? Se eu condenar, vai cair lá em cima. O cara vai ser absolvido em segunda instância. O que mais temos no YouTube? Tem mais uma aqui. Ela já teve que inocentar alguém que ela sabia que era moralmente errada, e a decisão de inocentar. Como ela se sente depois disso? Gente, eu nunca deixei de condenar um cara que eu entendi que fosse culpado. Nunca. Agora, a moral e o direito são coisas diferentes. Nem tudo que é moralmente reprovável está tipificado na lei como crime. Então, eu só posso condenar, né? Não há pena sem lei anterior que defina o crime. Então, eu só posso condenar aquela conduta que está explicitamente ali na lei e é tida como conduta criminosa. E nem tudo que é imoral é criminoso. Por exemplo, trair é imoral. Você trair o seu companheiro é imoral? É imoral. Mas é crime? Não é crime. Já foi. Hoje em dia não é mais. Deixa eu perguntar uma coisa também. A lei, ela é técnica ou ela é um indicativo do que fazer no sentido de que é interpretativo? Cara, toda lei dá uma margem à interpretação. No direito penal, os tipos penais, os crimes, você não pode interpretar muito, porque senão você fica com um espaço muito grande como é que eu vou falar? A conduta do cara ela tem que encaixar exatamente no que está escrito na lei, para você ter um tipo penal incriminador. Nas outras áreas do direito, você tem mais chance de interpretação. Agora, para a conduta incriminadora, o crime em si, a conduta do cara tem que estar descrita ali, antes do cometimento do crime. E aí você tem que encaixar aquela conduta naquele crime. É isso que você me perguntou?
pra tipificar um crime, eu entendo que tu encaixa o que o cara fez ali, né? Mas assim, eu não sei como é que funciona, talvez em outras áreas. Talvez o crime seja mais direto do que as outras áreas, né? E as outras são mais interpretativas do que a do crime? Sim, existem outras áreas que você tem mais chance de interpretar. É mais aberto. O crime ele tem que ser fechadinho, porque para não haver justamente essas incriminações injustas, você criar tipos específicos para aquela situação, né? Então em outras áreas do direito existem vários tipos de interpretação em que você coaduna, inclusive no processo penal também. Essa história do juiz produzir ou não produzir provas, né? Do juiz ter uma postura inerte, né, como órgão totalmente imparcial, postura essa que eu não concordo, porque eu acho que o juiz tem que esclarecer. Ele não faz uma atividade probatória principal, né? Ele faz uma atividade probatória secundária, subsidiária, né, apenas para que esclareçam-se as provas. Mas tem gente que entende que nem essa subsidiária ele pode fazer. Então isso é uma questão de interpretação. Entendi. Então, no crime existe tipos de crime, o cara fez um negócio, tu encaixa ali, já tem uma pena prevista. Sim. E aí tu dá. Então, onde é que tem algum ponto cego em tudo isso que dá muito problema, que dá muita contradição, que o juiz não sabe muito bem o que fazer, ou tá tudo muito claro no direito penal? Não, no direito penal a gente tem os tipos objetivos e os crimes ali encaixados. A gente, por exemplo, nos crimes relacionados à droga, né? Quais são as drogas? Aí a gente precisa de uma complementação, que são nas portarias, né? Então, cada vez eles criam novas drogas, né? Cada vez pinta uma droga nova. Então, essa droga ela tem que estar dentro da portaria do Ministério da Saúde para ela ser tida como substância entorpecente, substância proibida. Então, é uma lei que exige uma complementação. Então, se um cara criar uma nova hoje, ele tem um tempinho até conseguirem criar até a portaria. Disseminar também, né? Até geral ficar tomando conhecimento. Sim. Pois é. Entrou mais alguma coisa no YouTube aí, Caio? No YouTube não, mas tem uma aqui interessante no Telegram que entrou, do Cortes, sobre o caso do mendigo lá, do personal e tal. Constatando que a mulher realmente teve um surto, esse mendigo pode responder por algum crime? Sei que sem apurar tudo é difícil, mas não... Hipoteticamente falando, né? Então, esse caso está dando a beça que falar, né? A mulher foi correta, né? Ela disse que foi consensual. Ela poderia dizer para o marido dela que o mendigo obrigou ela a ter relação sexual, mas ela falou que não, que foi ela que quis, que foi tudo muito consensual. Eu não sei quais são as provas que vão ser trazidas para o processo. O que me preocupa aí? Estão convidando o mendigo para ser candidato. Brasil, né? Então, mas é aí que tá. A hora da gente pensar é essa. Porque esses caras é que vão fazer as leis que eu tenho que aplicar. Tá? Exatamente. Tá? Então, essas leis elas têm que ter uma coerência mínima. E todo mundo tem que pensar antes de votar. Porque não é o juiz que faz a lei. Quem faz a lei são esses caras que a gente vota, que a gente tem que ir lá, votar, cobrar, né? Porque brasileiro é um povo que não está acostumado a reclamar. Brasileiro é um povo que não vai bater na porta lá do teu deputado, do teu vereador e falar assim, você prometeu isso e você está fazendo aquilo outro, e aí? A gente não reclama. Quem faz isso é você ganhar a pecha de doido, né? Não, essa barraqueira porque reclama. Não, a gente tem que reclamar. A quantidade de imposto que a gente paga é absurda, cara. Acho que nenhum outro lugar do mundo se paga tanto imposto quanto a gente paga. E as coisas não funcionam, né? Então, e tem que pensar quem a gente vai colocar lá para fazer as leis, galera. Que depois não adianta reclamar com o juiz, não. Lula lá, ano que vem. Mas assim, hipoteticamente falando, eu vi uma notícia que tinha um psiquiatra que conversou com a mulher e meio que diagnosticou que ela estava num surto. Não sei se isso é verdade, mas vamos falar sobre um caso hipotético. Faz de conta que sim, a pessoa estava num surto psicótico e falou que foi consensual dentro de um surto psicótico. Esse cara tem como se ferrar na justiça por ter se aproveitado de alguém em surto? É difícil, sabe por quê? Porque normalmente no direito penal, quem faz o exame para saber se está são, se tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de agir de acordo com esse entendimento é o acusado, não é a vítima. Né? Então, você avalia a sanidade do acusado. Né? Se você não avalia a insanidade da vítima, é difícil você avaliar isso. Né? Então, mas mesmo assim, eu não sei qual a prova que vai ser trazida para esse processo. Eu não sei se a vítima vai sair por esse lado, se ela vai querer isso. Porque depende dela querer juntar esse laudo. Ela já disse que foi consensual, ou seja, isso nem foi registrado na delegacia. Se foi consensual,
foi nem registrado na delegacia. O que o mendigo poderia registrar na delegacia, eu não sei se ele fez, foi a surra que ele tomou. Sim. Mas o caso ali não foi registrado. A mulher disse que foi tudo consensual, que ela quis. Então não tem crime. Mas se saiu um laudo de um psiquiatra, sei lá, do governo, do Ministério Público, não sei como é que funciona exatamente, dizendo que ela estava num surto. Eu só quero ver se numa situação hipotética teria como alguém se ferrar porque teve relação com uma pessoa em surto psicótico. Você ter relação com uma pessoa vulnerável, você ter relação com uma pessoa que é deficiente mental, que é deficiente física, ela é vulnerável. É o caso, mesmo caso, é parecido com o caso do médico que dopava e abusava sexualmente das mulheres. Né? Mas isso aí já vem assim desde o início. Né? Não é a vítima dizer que foi porque foi consensual, ela quis, e depois ela mudar a versão de que ela estava em surto psicótico. O juiz já olha para aquilo e já fala assim, bom, tá meio esquisito isso aqui. Né? Por isso que eu acho que é bem difícil. Isso aí é muito hipotético, muito difícil de acontecer. Entrou mais algo aí? Fechou aqui. Fechou? Nada no Telegram? Eu pulei algumas que foram coisas que já foram respondidas. Tá. Então o pessoal pode voltar e assistir de novo. Então é isso aí. Obrigado, Luciana, pela presença aqui. Obrigada a vocês, foi um prazer. Tu tem redes sociais? Trabalha bastante no Instagram, né? Com lives e tal? Trabalho, eu tenho no Instagram, que é o @Luciana Fiala, né? E também tenho o TikTok, que também é Luciana Fiala, tem um monte de seguidor lá. Eu tô sempre postando conteúdo relacionado à minha prática no judiciário, à violência contra a mulher, à violência doméstica, enfim, tudo aquilo que eu aprendo, né? Porque eu vivo estudando, eu vivo aprendendo, eu gosto de estudar e eu acho que todo juiz tem que fazer isso, não dá conta. Eu gosto de passar para frente. E o jeito que eu tô encontrando de passar para frente, desde a pandemia, é através das redes sociais. Então, quem quiser me seguir vai